para tentar juntar, né? Acho que não sei se o Júlio César me acompanha e tal no canal. Eu sou uma pessoa que eu falo muito que a gente, como dev, deveria se inspirar nos atletas e nas atletas de alta performance. E todas essas pessoas treinam muito para conseguirem buscar performance, né? E eu acho que se fosse juntar e se eu for juntando aqui, eu acho que sim, deveria ter treino para o time de software para ser especialista de negócio, né? Para mim, os 3 capítulos mais importantes do Domain Driven Design são os 3 primeiros. Não são, para mim, os capítulos de patterns, práticas de código, enfim, são menos relevantes do que os 3 primeiros, onde ele fala que você tem que ser, eu não sei muito a expressão de gestor, né? Você tem que comer bem o domínio que você está envolvido ou envolvida. Então, você tem que ser um bom de gestor, de gestora de domínio. E quanto mais você treinar isso, né? Quanto mais tiver sessões com pessoas especializadas nisso, quanto mais você entender sobre isso, com certeza, mais fácil vai ser de você se comunicar com todo mundo. Aí no livro, no livro, né, e-book, sei lá como é que chama. Eu chamei de e-book porque todo mundo chama de e-book, né, que é livro digital e tal. No livro, o que acontece? As técnicas de design que existem, né? Eu não vou nem chamar de técnicas, porque algumas são inspirações e outras são técnicas. Então, por exemplo, quando você vai para a linha de Bob Martin, né, Uncle Bob e coisa do gênero, ele quer te dizer como fazer. Então ele fala de Solid, por mais que quase nenhuma letra seja dele, né? Ele juntou as letras ali e deu uma saída para a gente, mas beleza, ele tem Solid, aí tem o livro dele do Clean Code, ou sei lá, se você vai para o livro do Design Patterns, ali você consegue ter talvez um conjunto de técnicas que os livros tentam te dar para você programar. O DDD já é uma inspiração, então ele te dá algumas técnicas, mas te inspira muito sobre como fazer o seu código. Mas eu confesso para vocês que eu não acho que nenhuma das inspirações somadas com as técnicas que a gente tem tido durante os anos tem sido suficiente para a gente conseguir fazer código que seja manutenível. Eu não sei vocês, mas eu regularmente caio em códigos que são muito mais difíceis de entender do que deveriam por qualquer métrica que você queira utilizar, entendeu? Então, quando você vai para a engenharia de software, né, já tem a academia e a indústria já usa, tem muita métrica, né, como linha de código, acoplamento, coesão, profundidade de herança, complexidade ciclomática. Enfim, acho que essas são complexidade ciclomática, acoplamento, coesão e linha de código, eu acho que são métricas que falam com a maioria das pessoas. A gente quase sempre, o mantra é baixo acoplamento, alta coesão, baixo acoplamento, alta coesão. E aí, outros mantras seguem, sei lá, você vai para o livro do Refactoring, você não pode ter métodos que talvez passem de 15, 20 linhas de código, porque talvez aquilo seja um cheiro que... Mas assim, por observação, e agora eu estou mais nesse viés acadêmico também, não me parece que tem funcionado. Pode ser que não tenha funcionado por interpretações equivocadas, mas eu não acho que foi interpretação equivocada, simplesmente porque muita gente já tentou interpretar. E me parece muito estranho que tantas pessoas diferentes consigam não levar ao pé da letra o que supostamente é bom. Então, eu fico achando, na minha opinião, que a inspiração está errada. Então, o design de código que a gente geralmente, o DDD, as sugestões que ele tem aqui, né, Solid e tantos outros que a gente conhece, sempre ali, né, a premissa do código que a gente tem que fazer é um código que seja flexível, é um código que de alguma forma seja fácil de alterar no futuro, caso seja necessário, e tudo mais. Só que, eu vou citar de novo lá o artigo do No Silver Bullets. Só para deixar claro, o artigo do No Silver Bullets é muito mais profundo do que Não Existe Bala de Prata. Eu acho que é, inclusive, uma distorção daquele artigo, né? No sentido que ele fala assim, ele até sugere quais seriam as possíveis balas de prata 30 anos atrás. E ele tem frases muito boas do tipo, não faça um software, compre. Porque se você não fizer, você não vai ter código para manter, é muito melhor para você. E aí ele fala disso, ele tem uma coisa que é muito marcante para mim, que ele fala assim,
Software, ao contrário de geladeira, carro, hardware, tanto faz o quê? Quando você tem uma geladeira que ela dá problema, você troca a peça. Pela mesma peça, muitas vezes. Quando você tem um carro que dá problema, você troca a peça. Ou muitas vezes, se você não troca a peça e continua andando com o carro com problema. Vários mecânicos e mecânicas diferentes conseguem mexer no mesmo carro e a próxima pessoa consegue mexer no mesmo carro sem ter uma dificuldade aumentada. Já software não é assim. Software, a primeira versão de um arquivo, de vez em quando fica muito diferente da segunda. De vez em quando fica muito diferente da terceira. De vez em quando fica muito diferente da quarta. Eu fiz esse exercício, né, já algumas vezes e vou continuar fazendo. Algum próximo vídeo do canal vai ser sobre isso, que é, pega um software que tem, sei lá, 1 ano, 2 anos, pouco importa o tempo, 6 meses. Ontem eu fiz o exercício com um arquivo que tinha 9 meses de criação. Entre a primeira versão do arquivo e a mesma versão 9 meses depois, a primeira versão tinha 76 linhas de código e a versão 9 meses depois tinha, se eu não me engano, 670 linhas de código. Se você fosse pegar só linha de código como métrica de complexidade, aumentou mais ou menos 10 vezes a complexidade de um mesmo troço no intervalo de 9 meses. Olha, eu vou dizer o seguinte, acho que a única coisa que eu conheço na vida que em 9 meses aumenta tanto de complexidade é quando a gente está esperando um filho. Eu não consigo imaginar nada que eu tenha tido contato na minha vida que em 9 meses aumentou 10 vezes de complexidade. Nada que eu comprei, nenhum livro que eu li, porque nada é assim na vida. Quando você compra um livro, ele é o mesmo por todos os anos. Quando você compra um carro, ele é o mesmo por todos os anos que vão ali para frente. As pessoas lançam novas versões do carro e não fica mantendo a antiga. Não tem isso. Ninguém pode ver, até a nossa casa, você não reforma a sua casa 15 vezes durante a sua vida. Você dá uma reformada 1 a 2 vezes, se duas, assim, 2 já é muito fora da curva. Então, É verdade. Eu gosto muito quando ele fala que o software vai ficar complexo e é uma dificuldade essencial. Então, para mim, o melhor design que a gente deve... Aqui é uma teoria que está na minha mente. Eu publiquei no e-book, né? Eu publiquei junto com outro rapaz que trabalha comigo, que chama Vitor. A gente publicou numa conferência acadêmica de engenharia de software, que é, para mim, a gente não deveria fazer design flexível. Para mim, a gente deveria pensar em design de código para ele ser entendível pela próxima pessoa. A flexibilidade vem em segundo plano e tal. E aí quem entende de gente é psicologia, é psicólogo e psicóloga. Então a inspiração para o design de código que eu produzo hoje em dia, que está escrito no e-book, né, e que eu espalho nos meus vídeos e quando eu refatório código e coisa do gênero, é um design entendível, que a próxima pessoa possa entender. E como é que eu tentei chegar nisso? Eu tento controlar a complexidade desde o princípio. Então eu falo assim, olha, eu nem sei, muitas métricas, gente, podem ser derivadas disso, beleza? Então, atualmente, eu criei uma métrica, que é a que eu uso sempre, que é uma métrica que qualquer ser humano pode contar. Então, tem vários exemplos lá no canal do YouTube. Otávio ficou muito bravo com isso que eu falei, isso aí. Mas qual que é a brincadeira? Vamos supor que a gente derive uma métrica muito fácil aqui agora. Então, eu vou derivar uma métrica com vocês que é a seguinte. A partir de hoje, nenhum arquivo que vocês vão escrever pode passar de 100 linhas. Eu acabei de limitar a complexidade de todo arquivo que você for escrever daqui até não sei quantos anos para frente. Ah, mas o código que eu estou escrevendo é muito difícil. Ué, Cara, mas eu vou ter que te interromper, porque você está falando de complexidade e eu não consigo parar de pensar em um dos problemas que a gente tenta resolver, que de fato é tentar resolver a complexidade. Porque aí a gente vem pensando numa linha de raciocínio, né? Você está falando só do tamanho da classe, que já é uma coisa crítica em relação à mantenibilidade. E aí a gente começa a pensar no tamanho do sistema, que aí tem o papo do monolito, do microserviço, beleza, vamos falar aqui de microserviços. E aí a gente começa a criar a complexidade de entendimento quando a gente começa a falar do domínio que engloba um grupo de microserviços
e de um domínio que engloba um outro grupo. E aí, uma das perguntas que o pessoal fez aqui é assim, cara, como que eu sei até onde... Eu sei que é uma pergunta complexa, tá, Alberto? Mas mas a gente tenta dar alguma dica para o pessoal sobre, cara, como que eu posso saber qual o limite do meu contexto, né? Até onde vai ali o contexto para poder começar a definir, cara, qual que é o domínio que é upstream, qual que é o downstream, qual que vai depender de qual. E aí, assim, a gente ainda tá na linha da complexidade, mas abstraindo um pouco mais o papo. Fechou. Ó, então deixa eu contar uma coisa. Acho que a minha resposta passa muito como eu vejo a minha vida e como eu vejo o código hoje em dia. Para mim, escrever código, não é uma atividade que deveria ser considerada super criativa, que deveria ter qualquer tipo de conexão com fazer qualquer tipo de arte que as pessoas considerem aí e tal. Simplesmente porque já existem muitas técnicas que são, quando a gente olha para a academia especificamente, eu vou olhar agora muito para a academia, que eu acho que é muito ignorada na indústria. Existem muitas métricas para conter que tentaram criar para conter complexidade. Existem muitas. Então, por exemplo, quando a gente fala de acoplamento e coesão, essa métrica vem da academia. Existem, inclusive, N métricas de coesão. Então, já existe um jeito de contar complexidade que poderia ser usado por todo mundo. E eu acho que a gente não usa, que é uma interpretação minha, eu acho que a gente não usa porque quase todas elas são fórmulas. Do tipo, se eu pedir para alguém fazer a fórmula de coesão, ninguém, quando acaba de escrever uma classe, fala assim, olha, o meu índice de coesão para essa classe ficou mais ou menos em 75%. Ninguém faz, entendeu? Mas o linha de código, mesmo sendo muito trivial a linha de código, a gente também só conta depois que ela aparece. Então, eu vou continuar na mesma linha, Karina, que é o seguinte. O meu chute é a forma que hoje dividimos microserviços, ou pouco importa a linha de arquitetura distribuída que a pessoa queira utilizar, ou a forma quando a pessoa escreve um monolito, né, ou monólito, sei lá como é que chama, e aí a pessoa quer decidir, né, quantas classes será que eu devo ter num pacote? Como que deve ser o meu pacote? Ele é por camada lógica, né? Ele é por layer? Ele Nossa, é por... nem traz essa discussão da camada que já vai mais 2 horas só da gente debatendo isso, né, cara? Ele é por Mas domínio? pro TDD teria meio que onde seguir ali, né? Isso, ele vai sugerir em geral pelo domínio. Se for seguir no TDD vai ser por domínio. Ele vai sugerir pelo domínio. Mas pode ver, né? O que acontece, na minha opinião? Todas essas, eu imagino que a gente aqui, né, acho que sim, toda a galera que está com a gente aí no chat, provavelmente todo mundo aqui já participou de discussões que demoraram muito mais do que deveria sobre quantas classes deveria ter num pacote, qual que é o momento certo de eu fatiar um código para separar em sistemas diferentes ou algo do gênero. E eu confesso para você que eu acho muito não produtivo, no sentido que as opiniões sempre vão ser diferentes. As opiniões vão mudar quando as pessoas forem trocando, porque a gente se movimenta, né, no mercado e o software continua lá. E aí você tem esse cenário que muitas pessoas mexem no mesmo código e o código vai mudando. A minha linha é a seguinte atualmente, que é muito derivada do Cognitive Driven Development, né, do CDD, que é: eu não acho que você deveria ter algo que é sempre interpretativo para fazer nada. Você deveria limitar a complexidade a priori. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente falou, né, de complexidade em unidade de código, vamos supor que a gente está falando de orientação a objeto, classe, ali. Então, a métrica, por exemplo, que eu sugiro hoje em dia, é a métrica que usa as coisas básicas da programação. Então, acoplamento, para mim, vale... Eu chamo de acoplamento contextual, que eu só considero acoplamento com classes que são específicas do projeto. Então, vamos supor, acoplamento contextual vai contar um ponto, branch de código vai contar um ponto, e no mundo Java, eu considero que passar função como argumento conta um ponto, porque eu não acho que função como argumento é algo natural para a galera que está no Java. Seria diferente se o código fosse escrito em Kotlin ou em JavaScript ou algo do gênero, que funções supostamente lá são cidadãs de primeiro nível. Então, imagina aqui que você tem uma métrica que tem 3 coisas que podem ser consideradas. Cada uma dessas coisas vale um ponto. Você pode falar assim, é o seguinte, meu povo,
A gente vai começar um código aqui agora, um sistema. O nosso sistema não pode ter mais de 200 pontos de complexidade. Passou de 200 pontos, vai nascer outro projeto. Vai nascer outro projeto. A mesma coisa vale para a classe. Então, tem uma teoria que chama a teoria da carga cognitiva, que fala que a gente tem um limite de entendimento muito restrito. E é ela que me inspira para fazer código hoje em dia. Então, o que você tem que fazer? O seu código, você tem que buscar uma forma de ser simples. Como é que você busca uma forma de ser simples? Tendo uma conta ridícula de ser feita, que todo mundo possa fazer, estagiário, estagiária, júnior, júnior, plena, pleno, sênior, especialista, pouco importa o cargo, e uma conta que pode ser feita que seja escalável para equipes de todos os tamanhos e que suporte a mudança de pessoas e a evolução do software. Quando eu falo que eu tenho uma métrica que é fácil de calcular, né? Então eu vou voltar para a métrica simples, que é linha de código, que eu acho que é fácil e todo mundo consegue ficar na mesma página. Se eu digo que um arquivo não pode ter mais de 100 linhas, e eu bato o martelo sobre isso, acabou. Estagiário, estagiária, júnior, júnior, pleno, sênior, todo mundo vai fazer arquivos de 100 linhas. Se eu falo que um sistema pode ter no máximo 5.000 linhas de código, 10.000 linhas de código, acabou. Eu sei que vai ter 10.000 linhas de código, e eu sei também que cada arquivo daquele sistema tem no máximo 100 linhas de código. Ou seja, se cada arquivo tivesse 100, eu teria 1.000 arquivos no sistema. Você está fazendo tudo que todo mundo que é de DevOps, por exemplo, gosta, que é previsibilidade. Você tem um jeito de ir olhando e você fala assim, olha, tá chegando em 10.000. Será que a gente já não precisa pensar agora qual é o nosso próximo passo? A gente não tem isso no código hoje em dia.